Oi, gente, tudo bem? Eu tô devendo vídeo, né? Então, esse último vídeo aqui, a gente colocou que foi sobre as nossas semanas aqui. Eu já mandei ele super atrasado, então a gente ainda tá com a situação da internet aqui, né? Não chegou a internet. Vai demorar, acho que ainda uns um mês e meio, 2 meses para instalarem, né? É demoradinho. Mas talvez venha um pocket, né? Um modem que a gente pediu, que enquanto eles não instalam, eles mandam esse modem. Então tá para chegar essa semana, daí já ajuda bastante. Tô devendo vídeo das escolas, dos valores. Vou tentar fazer. É que eu tinha começado a trabalhar, né? Então isso é um outro vídeo, uma história para outro vídeo. Mas eu vou fazer certinho, né? Quanto que eu tô pagando na creche, quanto que eu tô pagando na escola brasileira, quanto que vem de valor da escola japonesa, que vem também, né? Daí já tem uma outra novidade também em relação a esse valor aí da escola japonesa, mas eu vou fazer um vídeo explicando tudo certinho, tá? Então, aproveitar que hoje tô em casa, e aí eu tô fazendo essa introdução, a gente fez um vídeo sobre o trabalho do Rafael. Na verdade, a gente fez sobre o meu e sobre o dele. O meu eu decidi refazer, né? Daí depois eu explico por quê. E o dele, ele tá contando um pouquinho, né, o que a gente vai passar agora aqui. Ele tá contando um pouquinho sobre o trabalho dele na Suzuki, como que foi, que foi a experiência, né, e o que ele tá achando agora. Então, completaram-se 2 semanas dele, essa é a terceira semana, ele tá em casa agora, tá dormindo, porque ele tá nessa semana, ele tá à noite. Então, o dele é Nicotai, né, uma semana de dia, uma semana de noite. E aí, o que eu ia falar também, que eu esqueci? Aí, eu fiz vários outros vídeos, né? Mas assim, como essa situação na internet aconteceu e aí eu demorei muito para postar, são vídeos que já não fazem muito sentido eu postar agora, assim, então eu não vou postar, né? Os que ainda, né, tem alguns ali de comprinha, talvez eu poste, não sei. Mas a maioria dos outros, assim, porque mudou muita coisa, né? Muita coisa já tá diferente, então eu vou começar a postar agora mais atualizado, assim. Então é isso, eu vou só dar um fechamento aqui no finalzinho, e agora o Rafael vai aparecer aí contando um pouquinho. A gente tava no parque, tá, gente? A gente levou os meninos no parque e aí escureceu muito rápido. Então a gente gravou lá mesmo, e a gente gravou à noite, então por isso tá escuro, né? Assim, mas dá pra ver tudo certinho. Mas o que importa é a informação, né? Tá bom? Então, a gente tá dando continuidade, né? Falando sobre o trabalho aqui no Japão. Eu comecei lá na Suzuki, né? Dia 29. Então, fiz a integração dia 29, né? E dia 30 fui pra minha linha. E assim, né? Cheguei lá, fiquei observando o primeiro dia. E é complicado, né? Você ficar observando só e tal. Mas aí consegui também, falei, né? Fui ali pra dentro um pouco da linha e pedi pra ajudar um pouco, né? Pra ver mais de perto o trabalho. E ele falou, não, pode ficar tranquilo, que hoje é o teu primeiro dia, é mais pra você observar mesmo, né? Mas eu fiquei praticamente o dia inteiro só observando, aí, né? Tá, daí o final de semana fiquei em casa, na segunda já ia começar no Yakin, né? Yakin é período, é o turno da noite, né? Turno da noite que eu entro lá 5 horas, entro às 5 e saio, o TADE, né? 8 horas dá 1h25 da manhã, se eu não me engano. Aí faz mais uma hora extra e sai umas 3 da manhã, né? Sai umas 3h30 da manhã. Então foi assim a primeira semana, né? E como eu faço um trabalho, né, com as mãos também, eu trabalho na pintura, né, da Suzuki ali, a parte da pintura, que eles chamam de matô. Trabalho com mascar, é tipo um adesivo, né, que tem um plástico ali, você acaba como se fosse envelopando o carro, porque aqui no Japão tem os carros com duas cores, né? Então eu envelopo o carro para que ele seja pintado com essa segunda cor, né? Ele vem para nós com a primeira cor já e a gente meio que adesiva ele ali, protege ele para ir para essa segunda cor. E é um serviço ágil, né? Um serviço rápido, assim, onde a gente tem que envelopar o carro e, né?
e você passa todo, né, do capô a parte superior do carro ali, a quina do vidros, e aí corre para a porta, né? Passa a parte da porta e a parte do passageiro, é o carro todo, né? Fica dois de um lado e dois do outro, cada dois faz a metade de um carro, né? E onde eu trabalho com um peruano e dois brasileiros, né? Então, como você falou, né? Essa primeira semana foi bem difícil para mim. Eu acho que trabalhei 3, 4 dias e eu sou um pouco ansioso, sou meio acelerado, né? Eu pego o trabalho rápido e lá tava um pouco difícil assim. Eu falei, não, vou sair porque eu não tô conseguindo, tá difícil e tal. Né, que nem a Fran falou assim, mas eu sei que foi Deus que me colocou ali também. Então, teve um tempo que eu orei, né? Orei e falei, Deus, né? Que o Senhor me dê uma resposta, né? Ou use alguém para falar para mim. E eu esperei em Deus, né? Uma resposta e passou 4, 5 dias. No 6º dia eu estava um pouco melhor. Eu estava conseguindo, a mão doendo muito. Minha mão estava doendo muito, meu dedo doendo muito. Meu pulso, meus braços. Tirou a aliança? Tirei a aliança. Olha lá, Né? a aliança dele não cabe mais no dedo. Minha aliança não entra mais, né? Aí eu uso ela aqui assim. E então, né, a gente sente a mão um pouco inchada assim, mas é normal, né? A gente sabe que montador é puxado, é pegado. E que nem, né, foi falado ali, até lá o pessoal falava, você caiu no serviço ainda tranquilo. Porque tem uns lá que, só pra você ter uma ideia, tem uma máquina, eu não sei como que é, né? Como funciona, mas essa máquina ela é como se fosse uma banheira de parafina, né, de vela, onde quando está um pouco frio o pessoal pega e mergulha a mão nela ela fica com cera, né? Ela dá uma aquecida na mão, aí depois você tira aquela cera para dar uma esquentada para você começar a trabalhar. Então onde eu caí é um serviço teoricamente um pouco mais tranquilo, né? Como eu falei, trabalho com um peruano e 2 brasileiros, né? E ele sempre me tranquilizando, ele falando, não, você está indo super bem, cara. Né, você está indo aí, nem uma semana você já faz 2 carros. Eu estava fazendo 2 carros, né? Tava conseguindo envelopar 2 carros. E eu faço metade do carro e o outro, meu companheiro que é o peruano, faz mais a outra metade. Então, eu estava fazendo 2 carros, né? Que são 3 modelos que passam na minha linha. Então eu estava fazendo os 2, faltava um que era mais difícil, mas eu estava fazendo também um pouco. Então ele sempre me tranquilizando, falou, não, cara, você tá bem, pode ficar tranquilo e tal. E foi, né? E foi e tal, assim, até que né, começou a segunda semana, né, e melhorou, né? Eu fui pedindo para Deus mesmo, porque, né, eu não tô aqui no Japão também só para trabalho, né? Então são situações assim que a gente acaba pensando, né? Fala, eu sei que foi Deus que me colocou aqui, né? Então eu tenho que honrar, né? O trabalho, honrar os compromissos também que eu fiz, né? De vir para cá, né? Pagar passagem e tudo mais. Então continuei trabalhando. Na segunda semana foi um pouco melhor, né? Semana que passou agora. Então já estou um pouco mais tranquilo, né? Acho que hoje é domingo aqui, quando foi na quarta eu já estava bem, assim, estava bem. E quinta e sexta foi melhor ainda. Ontem então foi perfeito. Então, claro que ainda estou me adaptando, né? Estou 2 semanas na empresa, mas já sei fazer tudo, o carro todo, tudo aquilo que eu preciso fazer eu faço. Então é isso, né? Estou bem feliz já. Claro que a mão doendo, o corpo doendo um pouco, mas é que no Brasil também eu estava um pouco parado, né? Estou bem feliz Tava agora. de Uber, né? Tava de Uber, né? Tava com a nossa loja, né? Empreendendo também um pouco. Não fazia muito a correria. No site não fazia muita coisa, então só tava praticamente dirigindo, né? Então, que nem a Fran falou, a gente mexe com muitos músculos, né? Que às vezes estavam parados ali no momento, né? Mas foi isso, né? Em relação à amizade, né? A gente sabe que também todos os lugares, né, são um pouco difíceis, né? Tem lugares que sim, tem lugares que não. Mas onde eu entrei lá, só pra você ter uma ideia, né? Eu, graças a Deus, tenho... Onde eu vou, assim, eu sinto o cuidado de Deus na minha vida, assim, sabe? Então, ali, né, teve um amigo meu lá também que a gente estava brincando e tal, assim, ele pegou e falou, cara, vamos lá no Mac. Aí eu fui no Mac com ele, né, no McDonald's, né? E ele comprou pra mim um Big Mac completo, né? Seto, que eles chamam aqui, batata com refrigerante, mais um outro hambúrguer, e a gente comeu junto com outro amigo. Então foi aquilo, eu falei, cara, a gente precisa trabalhar aqui, precisa, mas a gente precisa desse tempo também, né? Então são situações que nem a Fran falou, né, sobre pessoas. Em todo lugar vai ter pessoas, mas, né, que a gente consiga mostrar quem a gente é e como a gente é e fazer a diferença, né? Então, assim,
Para mim tem sido tranquilo. E ainda ele comprou o hambúrguer que eu ia comprar para trazer para casa, para Fran e para os meninos. Ele comprou e ainda ele pagou. Né? Então, são situações, né? A gente sabe que são pessoas e às vezes as pessoas não conhecem aquilo que você conhece, não sabem como você vive, a gente não sabe qual é a situação da pessoa. Mas, né, que a gente continue trabalhando, que a gente continue fazendo o nosso melhor. E é isso, né? Essa experiência é a minha e eu espero ficar ali um bom tempo, né? Pagar toda a dívida e continuar, né? Continuar fazendo um bom trabalho. Né? Acho que foi isso. Então é isso. Essa foi a experiência do Rafael, né? Deixar bem claro isso. Essa foi a experiência dele até aqui na Suzuki. Tem vários setores, tem várias empreiteiras, o que, né, pode mudar, além de cada pessoa ter uma percepção, ter um tipo de força, um tipo de corpo, um tipo de preparo, né, e um tipo de entendimento daquilo que é bom ou não fazer. Então, tem tudo isso, né, todas essas variantes aí que podem alterar, né, a experiência que a pessoa tem. Então, a do Rafael na Suzuki foi essa, né? Deixar bem claro isso. Daí, lá no Instagram dele, vou deixar aqui também, ele também tá colocando lá, vira e mexe, ele tá postando algumas coisas, né? A ida dele, a volta, e aí ele deixou um destaque lá, escrito Suzuki, tá? E aí eu vou fazer, então, o meu vídeo falando sobre o meu trabalho. E eu realmente, ele até falou algumas coisas ali, né, ao corvo. Ele até falou algumas coisas ali na parte dele, falando assim, conforme a Fran falou, não sei o quê. Porque eu tinha feito um antes mesmo dele, falando, né, e aí esse eu decidi não postar. Eu mudei de ideia, decidi apagar ele. E aí eu vou fazer outro, né, e depois vocês vão entender por que que eu não postei, por que que eu fiz outro mais completo para poder explicar como que foi, o que que tá acontecendo, tá? E aí, assim, a gente tá meio parado um pouco, assim, no Instagram também, por causa dessa situação da internet, mas, assim, quando a gente consegue, né, uma internet free aí, free, a gente tá postando e logo chega também, né, o modem, da gente consegue postar mais. Então, acompanha também lá no Instagram. E pode continuar mandando, de tudo que vocês mandam lá, pedindo, né, sugestões ou até perguntas, dúvidas, a gente vai respondendo por lá, não tem problema nenhum, tá? Não tenho problema em responder valores, né, salário, valor disso, valor daquilo, valor que a gente trouxe. Então, quem me pergunta, eu tô respondendo, que eu acho que ajuda bastante. E às vezes eu demoro um pouquinho para responder, o Rafael também, né, por conta da internet mesmo. E quando a gente consegue, a gente sempre tá respondendo, tá? Então podem continuar mandando, a gente sabe como é, principalmente para quem tá vindo, né? Que a gente tem muita dúvida e a gente precisa sim vir ciente, né, das coisas, de como que é, né, como que pode ser. Lembrando que é a nossa experiência, né, gente? A nossa experiência. Se é errado para alguns, né? Se porque sempre tem, né? Sempre tem os os julgadores de plantão, né? Sempre vai ter, enfim. Mas assim, a gente não liga para isso não. A gente sentiu bastante necessidade de informação quando a gente estava pensando em vir e por isso que a gente tem postado, né? Que como a gente é uma família grande e tudo, bastante gente se identifica, então por isso que a gente tem compartilhado para poder ajudar, né? Então é isso. Aí vou me esforçar aqui para tentar fazer os vídeos então das escolas. Daí assim que eu conseguir também eu vou postar, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até mais.